Rembrandt andou investigando Makoto a fundo, onde mesmo que eles sejam supostos aliados, pelo menos Makoto o veja como um grande aliado e Rembrandt apenas o veja como talvez um salvador, ele ainda acha Makoto muito perigoso e um risco, mesmo que ele não queira ser um inimigo dele. Mas claro, se mostrou, pelo menos neste vídeo que eu vou contar pra vocês, ser cauteloso com o futuro dele. Por outro lado, descobrimos que Tomoe entrou em um confronto contra Ruth, quando ela achou que ele mesmo teria sequestrado Makoto há um tempo atrás. E sim, teve essa dúvida se foi Ruth quem sequestrou Makoto há uma cotinha atrás. Mas vocês sabiam que Tomoe se tornou um experimento do Império Gritônia e o anime não te mostrou isso? Pois bem, vamos falar sobre algumas coisas cortadas do anime como sempre, mas antes disso, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda. Muita gente me assiste e não é inscrita no canal, então me apoie e me ajude. Se inscreve aí e me dê uma chancezinha e eu te prometo que você não vai se arrepender. Deixa o gostei também para apoiar o vídeo e agora vamos para o conteúdo cortado. Voltando um pouco no tempo, para a época em que Makoto foi invocado pela deusa pela primeira vez, onde aqui temos mais sobre Tomoe e Mil do que vocês viram no anime. Enquanto elas faziam uma espécie de reconhecimento no mundo, enquanto exploravam áreas para achar potenciais lugares para colocar portões da névoa, é quando aconteceria o incidente do Makoto ser invocado ou convocado pela deusa à força. E claro, elas sentiram isso no momento em que sua conexão foi cortada. Tomoe, embora em pânico, manteria um pouco mais de calma, enquanto Mil simplesmente descarrilhou e não conseguiu se controlar, forçando Tomoe a brigar com ela para que ela ficasse quieta. Shiki, ao entrar em contato com elas para reportar o que aconteceu, também estava totalmente em pânico, mesmo sendo alguém que não ficaria assim normalmente. Como sabemos, o Shiki foi um pesquisador por muito tempo até se tornar um morto-vivo e continuar pesquisando, então manter a calma para ele é uma coisa natural, é essencial. Mas aqui ele estava tão em pânico que deixou evidente a situação em que eles estavam, a um ponto onde ele até mesmo hipnotizou Ryumans com suas magias bem poderosas, não ligando para as consequências disso, contanto que ele tentasse rastrear Makoto. Enquanto Shiki reportava isso para Tomoe, ele lembraria que ao serem envolvidos pelo teletransporte, em uma fração de segundo uma luz dourada apareceu e Makoto reagiu olhando para cima, apenas para em seguida Shiki chegar sozinho do outro lado. E Tomoe, ouvindo isso, pensaria que apenas duas existências podem ter essa cor de magia e terem capturado Makoto. Uma é a deusa e o outro é o Ruth, amigos. Por isso que ela achou que Makoto poderia ter sido capturado por Ruth, porque de fato Ruth também tem magia dourada. Com isso em mente, Tomoe começaria a comandar a todos, mandando cada um deles para seus respectivos lugares, dando ordens para as pessoas procurarem ou o que fazerem a partir de agora até o Makoto reaparecer, onde aqui Tomoe diria que entraria em contato com Ruth, sabendo que se fosse esse o caso, ela apenas faria um banho de sangue com outro dragão, e o pior dos casos era a deusa, o que se provou ser verdade. Enquanto isso, ela pediria para que Mil ficasse de prontidão, afinal, a Mil possuía a melhor magia de cura de todo a Sora, então caso Makoto voltasse ferido, a Mil tinha que estar lá para poder o ajudar. E aqui Tomoe estava com medo do qual ela nunca sentiu antes, e apenas de observar a atitude que Tomoe estava tomando, Mil percebeu a gravidade da situação. Tomoe, que normalmente é orgulhosa e despretensiosa, agora estava quase em pânico e muito séria. E isso ajudou Mil a se acalmar para se concentrar no que deveria fazer. E após isso, Tomoe se encontraria com Ruth, onde o encontro deles não foi em Hrothgar, como muitos pensam, não, foi aqui atrás, porque ela foi atrás do Ruth para falar sobre isso, para ver se não foi ele quem pegou Makoto, onde inclusive eles meio que se confrontariam aqui. No caso, a Tomoe, cheia de raiva, confrontaria Ruth para saber se foi ele ou não, mas de fato aqui foi a primeira vez, pelo menos no anime, que eles entram em contato, e não lá em Hrothgar quando eles estavam na escola, não, isso aí foi muito mais pra frente. E agora voltamos um pouco mais no tempo, para quando Makoto estava saindo de Tsige a caminho de Hrothgar. Aqui, enquanto Makoto ia a caminho de Hrothgar, nós teríamos uma cena bem grande e
e talvez cheia de detalhes bem legais sobre Rembrandt enquanto ele conversava com Morris. Aqui nós temos Rembrandt e Morris na muralha do castelo a nordeste em Tsig, nas muralhas que ficam acima daquela longa estrada. Sabe aquela cena da Miu e da Hibiki onde elas estavam conversando e tudo mais? Basicamente é ali onde Rembrandt e Morris estavam. Aqui eles observam para onde Makoto foi e como sua viagem demoraria no mínimo alguns dias para ser concluída e chegar ao seu destino. Rembrandt pensaria que teria sido bom se a Lisa e as meninas pudessem se despedir do Makoto, mesmo que o cabelo delas estivesse um pouco mais curto do que o normal, quase ralo, não achando que Makoto se importaria com isso em primeiro lugar. E claro, para fins cronológicos, lembrem-se que aqui elas haviam sido curadas há pouco tempo, então elas ainda estavam se recuperando, ou seja, o cabelo ainda estava crescendo, a pele estava voltando ao normal e essas paradas, né? Elas estavam se recuperando da maldição que o Makoto curou. Então por isso que elas não quiseram ver a partida do Makoto, porque elas não queriam ser vistas com essa aparência. Afinal, para elas a aparência importa muito. Então Rembrandt aqui mudaria de marcha, com um olhar sério que não parece o olhar de alguém que acabou de se despedir de um companheiro ou conhecido. Ele perguntaria para Morris o que o mordomo achou sobre Tomoe e Miu, querendo saber como que elas se pareciam ou eram avaliadas pelo seu mordomo. E é claro, é importante ressaltar que é um assassino muito habilidoso. Ele pergunta isso para Morris para avaliar elas, afinal o Morris é o maior confidente do Rembrandt, seu mordomo e guarda-costas, um assassino que faz o trabalho sujo e o protege. Então, como que ele se sairia e avaliaria essas duas que são obviamente monstruosidades? E Morris diria que em termos de força física, não importa qual delas seja, ele apenas poderia desistir antes mesmo de tentar. Caso fosse para negociar, ele acha que seria melhor com Miu, mas ainda assim ele sabe que ela não é ingênua o bastante para tomar um golpe grande. Ela pode ser mais fácil de negociar do que Tomoe, mas ela não é burra e sabe que não pode ser usada pelos outros. Ou seja, elas correspondem ao seu nível atual, que é claro, mais de 1500 praticamente. Então ele perguntaria para Morris sobre as pessoas da companhia Kuzunoha que ficaram em Tsig com a ida de Makoto. Morris, ao dar aquela investigada, perceberia que eles possuem anões artesãos, enquanto os outros são demi-humanos que parecem bastante com humans, exceto por algumas características próprias, dizendo que eles parecem ter decoro e não irão causar problemas, pelo menos parece que não. É o esperado que eles não façam isso. Com Rembrandt começando a pensar se Makoto não tem interesse em empregar humans. Da perspectiva dele, Tomoe e Miu são humans, mas todos os outros não são, mesmo que muitos deles pareçam com humans por causa de suas aparências. Morris acha que Makoto pode estar considerando o custo e habilidade para contratar. Contratar demi-humanos obviamente é mais barato, e às vezes pode ser que eles sejam mais habilidosos do que o normal. Além disso, ele citaria em específico que o pessoal da Kuzunoha parece odiar qualquer tipo de discriminação, onde é claro isso é porque todos eles são demi-humanos e obviamente eles não querem ser discriminados. E Rembrandt pensaria que de fato, contanto que sejam bons no que fazem, talvez até mesmo ele aceitaria demi-humanos. Mas Morris diz que essa é apenas uma questão de tempo até que uma guerra entre humans e demi-humanos estoure se as coisas continuassem assim. Se as posições dos demi-humanos aumentassem muito, se eles fossem muito contratados e vistos como valiosos, os humans obviamente apenas cresceriam em animosidade e começaria a haver atrito entre as duas raças, e assim uma guerra acabaria por estourar, o que não é mentira, afinal os humans são muito caóticos. Rembrandt, por outro lado, pensa que por enquanto a Kuzunoha ainda não irá causar muitos danos ao chegar neste ponto, já que eles ainda nem possuem lojas próprias praticamente, por isso dificilmente fariam algo ruim. Mas ele pensa que quando isso acontecer, ele apenas irá entrar em contato com Tomoe para fazer com que ela contrate alguns humans e tente recuperar um equilíbrio e assim diminuir o atrito entre os dois. O que sinceramente eu acho difícil de acontecer. Se os humans ficassem nervosos por causa disso, muito provável Tomoe apenas mandaria que eles se escafedessem dali. Mas, ainda assim, neste momento, os dois homens sentiam uma certa angústia sobre o futuro da companhia Kuzunoha. Afinal, essa companhia tem tudo para ser bem perigosa e, claro, caótica no futuro, segundo as suas previsões. Logo, eles passariam a falar sobre o terceiro seguidor do Makoto,
chique que eles ainda não conheceram. E mesmo que Morris tenha investigado do lado dele, ele não conseguiu encontrar nenhuma informação sobre este tal seguidor do Makoto, chegando a comparar ele até mesmo com um cogumelo que aparece após a chuva. Antes não havia nada e simplesmente brotou ali. Mas claro, desse diálogo, o que é importante é ressaltar o fato de que Rembrandt e Morris continuam investigando e procurando informações aprofundadas sobre Makoto, não tendo parado de fazer isso, querendo se preparar para caso alguma coisa ruim aconteça algum dia, fazendo com que nós vejamos que eles claramente gostam do Makoto, mas ao mesmo tempo não estão completamente do lado dele. Obviamente eles são aliados, o Rembrandt deixa claro nessa conversa, eu já chego lá, mas ele ainda assim se prepara para o dia que a Kuzunoha possa fazer algo ruim ou se os poderes deles se expandirem demais, nos mostrando que pelo menos um certo nível de cautela o Rembrandt tem tido com certeza. Eles podem ser amigos, mas não nos esqueçamos que Rembrandt ainda é Rembrandt. Aqui então Rembrandt falaria que o Castelo Real de Aion andou investigando o registro de Makoto e das outras na Guilda dos Aventureiros, junto com os níveis deles, pedindo que Rembrandt então ficasse de olho no mesmo. Onde Rembrandt respondeu ao castelo que Makoto não está se movendo como um comerciante direito, dizendo que a Kuzunoha neste ponto não é uma companhia comercial em pleno direito, mas que se algo mudasse, ele iria denunciar Makoto para o castelo. Aqui ele falaria para Morris que mesmo que eles esqueçam Ensig, esta terra, este lugar ainda faz parte de Aion e o Castelo Real comanda ele. Então é claro, é preciso ter cuidado. Embora é claro, ele ainda diga que ficará ao lado do Makoto, porque o mesmo salvou sua vida, dizendo que irá defender Makoto dos abutres que ficam no Castelo Real. Assim, durante a conversa, eles falariam sobre os governantes de Aion serem corruptos, as pessoas em Ensig também serem corruptas, essas coisas, até que Morris chegaria num ponto onde ele falaria sobre um encontro passado dele com a Tomoe. Um dia ele viu a Tomoe entrando em uma livraria e tentou confirmar as habilidades dela enquanto apagava sua presença e seguia a mesma, apenas para que, quando ele entrasse em uma loja atrás dela, ela simplesmente sumiu enquanto ele sentia uma pancada em seu ombro, mostrando que Tomoe sentiu ele e desapareceu de sua vista ao mesmo tempo que bateu nele para que ele soubesse que ela sabia dele, confirmando mais do que suficiente e claro, envergonhando o mordomo. Obviamente, quando ele reportou isso para Rembrandt, o mesmo apenas só pôde rir, afinal é muito ridícula a disparidade de poder entre eles. A ameaça que Tomoe representa é tão grande que nada pode ser feito simplesmente, apenas um lembrete de que eles não podem fazer de Makoto e Kuzunoha um inimigo. Rembrandt, por outro lado, apenas pensaria que quando Makoto voltar da academia, ele só voltará ainda mais forte do que antes. Afinal, durante suas conversas anteriores, Makoto tinha vários trunfos para poder controlar suas conversas com Rembrandt, mas ele nunca o fez, mostrando não ser este tipo de pessoa e fazendo Rembrandt torcer para que Makoto continuasse assim. Ele não queria que Makoto mudasse e virasse um comerciante ruim ou uma pessoa ruim. Ele prevê que Makoto irá aprender muito sobre como ser um comerciante durante esse tempo e a Kuzunoha irá crescer bastante, agradecendo por não estar na mesma cidade e ter que competir com ele. Mas parece que não aconteceu assim, né, amigos? Sabemos que o Makoto estragou tudo e não é um comerciante bom nem aqui nem na China. Por outro lado, por causa da força e da Mil, ele acredita que elas causariam muita pressão mental em qualquer um que tentasse confrontar Makoto. Novamente, parece que ele errou feio, porque o Makoto não usa a força delas para botar pressão em seus oponentes comerciais, não usando um dos maiores trunfos que ele poderia usar. Além disso, ficamos sabendo que, embora Rembrandt tenha compartilhado informações secretas dos heróis com Makoto, ele fez isso principalmente para ganhar a confiança de Makoto, o que é claro é um grande lucro para ele. E falando nos heróis, logo chegaria um relatório sobre Tomoki e o Império para Rembrandt que Morris recebeu, onde descobrimos que Tomoki faz parte das pesquisas da princesa Lily. Nós já sabemos através de outros vídeos passados meus que o Império Gritônia obviamente fez experimentos humanos
humanos tentando melhorar a humanidade para que assim eles lutassem contra os demônios. Mas agora é revelado que não apenas eles não pararam com a chegada do herói, mas o próprio herói se tornou um experimento dela. E isso deixa muito claro que o Império Gritônia pretende usar Tomoki como uma arma, com Lilia, claro, o manipulando. E Rembrandt, obviamente, ficaria muito surpreso, afinal, para isso acontecer, o herói precisaria ser muito maleável e moldável, muito ingênuo. Mas bem, nessa época o Tomoki tinha acabado de chegar no mundo e obviamente ele ainda não tinha se tornado o completo lixo que ele é. Ele tava ficando, ele tava virando mas ainda não era exatamente o pior dos lixos. Mas claro, ele já era ruim, tá? Não pense que ele era bom, ele sempre foi ruim, ele só não era tão ruim quanto é hoje, mas ruim ele já era já. Logo, mudando de assunto, Morris citaria como as filhas do Rembrandt sugeririam convidar Makoto para a academia, querendo claramente que ele fosse, com Rembrandt começando a ter terríveis sentimentos complexos como um pai, pensando na possibilidade de suas filhas se apaixonarem por Makoto. Elas até mesmo pediram que Rembrandt segurasse Makoto na cidade por tempo suficiente para que elas pudessem se despedir dele ou falar com ele. Onde, é claro, se elas não queriam ser vistas feias, demoraria um bom tempo até isso acontecer. Por isso, elas imploraram que ele o mandasse para a academia também, onde, é claro, elas se encontrariam com ele lá. E o mais chocante foi que elas não mudaram suas atitudes para com Makoto, mesmo quando elas viram o rosto dele sem máscara, suas atitudes não mudaram. Ou seja, elas não julgaram por ele ser feio, que segundo o Rembrandt é muito mais do que feio. As palavras do Rembrandt foram exatamente que a cara dele é feia, mal feita e deplorável. Esses são os termos que Rembrandt usou para descrever a aparência do Makoto, deplorável. Mas ele decidiu apenas se sentar e esperar para ver, e caso suas filhas voltassem grávidas do Makoto, bem, ele apenas se oporia a isso jogando um exército de pessoas contra o seu colega. Mas agora, comenta aí embaixo o que você achou de tudo isso que eu falei hoje, no caso as informações cortadas do anime. Você gostou delas? Achou desnecessário? Achou que algumas eram boas, algumas eram ruins? Comenta aí o que você acha ou qualquer outra coisa. O importante é comentar e mostrar que assistiu até aqui. Se inscreva no canal para me apoiar e, claro, ajudar o meu trabalho, onde, é claro, a sua inscrição ajuda demais o meu conteúdo e me incentiva a continuar postando cada vez mais e mais vídeos. Chegamos à meta dos 70 mil inscritos, mas a minha meta pessoal é este ano chegar aos 100 mil e ganhar a plaquinha. Não se esqueça de também deixar o gostei aí embaixo para apoiar o próprio vídeo e mostrar para o YouTube que você gostou dele. Agora eu fui.